Rádio Sombria FM. Deixe a escuridão te guiar. Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Os sons da noite pousam nos nossos ouvidos. Serão pombos, corvos, seres voadores ou rastejantes? Sejam bem-vindos, queridos ouvintes, a mais uma Carta da Meia-Noite. Quem vos fala é Mário Saudade, locutor das noites frias, dos lugares escuros, dos sussurros inconstantes. Tenho à minha frente o incansável Ricardo Bocanegra, o famoso lobisomem na mesa de som. Ele quem traz os efeitos mais escabrosos da meia-noite. Queria, antes de mais nada, mandar um efusivo e abrasante abraço aos nossos queridos ouvintes, aqueles mais assíduos da noite. Tem o Vini Oliveira, meu amigo, a Mariana que nos ouve lá de Londres, o Vitor Machado, a Tina Navarro, o Caio Barros, grande amigo dos tempos imemoriais. Abraços ao Igor Girão de Fortaleza, ao David Avelar de Natal, à minha querida amiga Inês Oliveira, ao Matheus Silva Writer, ao Wesley Araújo, ao Alexandre Pereira, grande professor, nosso amigo. A todos vocês eu ofereço as Cartas da Meia-Noite. Querido programa, eu não sei por onde começar, mas sei que preciso compartilhar a história que me atormenta desde a infância. Por favor, não me leve a mal, mas ao ouvir as histórias contadas por outros ouvintes, sinto que talvez seja a hora de finalmente abrir essa ferida antiga. Meu nome é Miguel. Cresci em uma pequena cidade mineira, daquelas onde o tempo parece andar mais devagar e as tradições se mantêm vivas como brasas em noites frias. Meu pai se foi cedo e fui criado pela minha avó, minha mãe e o meu tio-avô, o seu Zé. Um homem de poucas palavras e muitos mistérios. Na minha infância, cresci em uma casa simples, mas cheia de vida, cercada pela exuberante natureza da região. Minha infância foi marcada pela presença da minha avó e da minha mãe, duas mulheres fortes que enfrentaram a vida com coragem. Seu Zé era o irmão mais velho da minha avó, um sujeito rude, de rosto marcado pelo tempo e mãos calejadas pelo trabalho na roça. Mesmo sendo a figura paterna mais próxima que eu tinha, eu sempre tive medo dele. Eu tinha, sabe, talvez, não sei, fosse a idade avançada, talvez o seu jeito taciturno, ou talvez as histórias que os mais velhos contavam sobre ele, sussurros sobre um passado sombrio e sobre segredos enterrados. Certa noite, quando eu tinha por volta de 10 anos, um evento sombrio ocorreu que mudou o curso da minha infância. O inverno chegava e com ele as chuvas torrenciais que eram comuns naquela época do ano. A cidade se preparava para um dos maiores temporais que já havia visto. As nuvens negras e pesadas pareciam cobrar seu preço. E naquela noite, bem naquela noite, o tio Zé se foi.
A morte o encontrou em casa, sentado em sua cadeira de balanço, com o olhar perdido no vazio. O vigário estava em outra cidade. Não havia médicos na região. A única opção era esperar até o dia seguinte para o velório. A ida do tio Zé foi abrupta, foi rápida. Estávamos todos reunidos na sala, tentando manter a normalidade em meio ao caos que se aproximava lá fora. Porque foi assim. Vinha uma grande tempestade. A gente estava com medo. Minha avó foi guardar a criação, foi recolher as galinhas, foi tirar as roupas do varal. Minha mãe fazia janta. E o tio Zé estava lá na sala, sentado na cadeira de balanço, morto. E eu estava ali. Eu já tinha medo do tio Zé. Ele foi, sim, uma figura paterna. Não que tenha sido uma pessoa carinhosa ou coisa parecida, mas era o que eu tinha. A gente se acostuma com o que tem. E eu estava triste, porque o tio Zé... O compadre Tonho, que sempre foi um amigo da família, foi quem cuidou do corpo. Ele teve a ideia de colocar o tio Zé em cima da mesa da sala, para que pudéssemos velá-lo no dia seguinte. Era uma tradição antiga que o meu avô sempre seguia. Todo mundo lá na cidade, mesmo em tempos modernos, onde os cemitérios e os serviços funerários estavam mais à disposição, mas no interior eu não sei se vocês sabem, mas principalmente há mais de 20 anos era assim. A pessoa morria e a gente velava a pessoa em casa mesmo, geralmente na sala, às vezes na sala de jantar, mas não fugia muito disso. Enquanto eu me preparava para dormir, a ideia de ter um corpo frio e imóvel tão perto de mim não saía da minha cabeça. Meu coração batia forte. Eu olhei para a mesa onde o meu tio repousava e em um instante desejei que o seu semblante tranquilo fosse suficiente para me confortar. Mas a verdade é que eu estava apavorado. O terror tomou conta de mim. Seria preciso encarar a escuridão da casa, ouvir as cortinas balançando ao vento e os ecos de uma tempestade que se aproximava. A vovó, ainda tomada pela dor de perder o irmão, mas sabendo que o fato poderia me impressionar, cobriu o tio Zé com um lençol branco. E eu não sei ao certo se aquilo me tranquilizava ou terminava de me apavorar. É que a avó, ela não queria que eu ficasse olhando para o rosto do tio Zé ali morto, e foi lá no quarto dela e voltou com um lençol. Ela queria me proteger. Mas aquilo... A maioria dos vizinhos não conseguiria chegar a tempo para o velório. A ideia de dormir na mesma casa que um defunto me apavorava, é claro. Eu, um garoto de apenas 10 anos, teria que enfrentar a noite mais longa e mais assustadora da minha vida. O vento uivava como um lobo faminto. Eu me deitei na cama, mas o sono não vinha. O corpo do tio Zé, coberto por um lençol branco, parecia me observar da sala escura. E a cada trovão meu coração disparava, e a cada relâmpago a sombra do corpo se projetava na parede, criando formas grotescas. Os trovões retumbavam, e eu só conseguia imaginar o tio Zé, sozinho na sala, morto em cima da mesa. O tempo se arrastava. Eu não conseguia dormir.
As horas pareciam se estender infinitamente. E a cada relâmpago, meu coração disparava. Por volta das 11 da noite, eu principiei a querer ir ao banheiro. Jesus do céu, como eu fui esquecer de fazer xixi antes de dormir, justo naquela noite. Me bateu um certo desespero, pois o banheiro ficava do outro lado da casa, ao lado da cozinha, no fim do corredor. Como era antigamente essas casas, vocês sabem, hoje em dia tem banheiro do lado do quarto, sim, mas antigamente ele ficava do lado da cozinha, como era em todas as casas no interior. Era longe, tinha que atravessar, tinha que passar pelo tio Zé. Tentei pensar em outras coisas e foi então que, lá pela meia-noite, os primeiros sons começaram. Gemidos baixos e débeis, como se o vento estivesse soprando através do próprio corpo do meu tio Zé. Gemidos, sons. Era meia-noite. A princípio eu pensei que estava apenas imaginando coisas, mas os sons se intensificaram. Alaridos, como se alguém estivesse tentando se comunicar de um lugar que eu não conseguia compreender. Era um chamado ou um lamento. Aquela noite se tornava mais e mais aterrorizante. Eu estava ficando desesperado. O medo se instaurou em meu peito. Aposto que já mandaram crianças mais corajosas do que eu enfrentar seus medos, mas eu não sabia se conseguiria. As vozes que se elevavam pareciam eclipsar o som da chuva, como se as entidades do além quisessem se manifestar. Com o medo crescendo a cada minuto, decidi que não chamaria minha mãe, não chamaria minha avó. Eu não queria assustá-las, e por um momento pensei que elas não me acreditariam, mas o pânico me consumia lentamente, o medo, o pavor. E foi então que eu ouvi, claramente, o tio Zé chamar meu nome. Miguel! Miguel! Oh, Miguel! Era uma fala enroscada, meio com a língua enrolada, mas clara, tão clara como se o tio tivesse ali do meu lado me chamando. Miguel! Oh, Miguel! Vem me ajudar, Miguel! Nesse momento eu já tinha me urinado todo, sem, no entanto, encontrar coragem para sair da cama. Miguel! Vem me ajudar, Miguel! Depois de uma eternidade ouvindo aqueles sons, algo dentro de mim se quebrou. Eu saí da cama, tremendo, molhado, e caminhei até a sala. Cada passo era um pulso de resistência e desejo de não olhar para a mesa, mas uma força maior me atraía, como se o próprio tio Zé estivesse me chamando. Quando cheguei à sala, a primeira coisa que vi foi o seu corpo estirado, coberto por um lençol branco. Respirei fundo, mas a coragem me traiu. O lençol balançou e as sombras dançaram sob a luz tremeluzente de uma vela que minha avó tinha deixado acesa ali no cantinho, perto do armário. O destino da casa era incerto, mas eu sabia que tudo mudaria a partir daquele momento. E então aconteceu. O corpo do tio Zé começou a se mexer. A princípio foi um tremor sutil, que logo se transformou em um contorcer frenético. Eu fiquei paralisado, os olhos arregalados. O tio Zé estava se mexendo. Ele abriu os olhos. O lençol tinha caído um pouquinho, tinha, sei lá, o vento
puxou o lençol para o lado. Ele abriu os olhos e fixou o olhar em mim. Um olhar que eu conhecia, um olhar que eu temia, eu tinha medo. Foi travado e abstraído, como se ele estivesse lutando para voltar à vida. Ele queria gritar, eu queria gritar, mas nenhuma palavra saía da minha boca. Os sons se intensificaram de novo, ecoando pelo cômodo. Miguel! Me ajuda, Miguel! Até que, quase comigo desmaiando, ele se sentou na mesa, com a cabeça caída para o lado. O tio Zé, sentado na mesa, a chuva lá fora, os trovões caindo, como uma marionete sem cordas. O lençol ainda escorria pelo seu ombro. Se as sombras já eram aterrorizantes, agora aquilo era um pesadelo concentrado. No entanto, à medida que ele começou a falar, suas mãos não eram de medo, mas sim de tristeza. Miguel! Sussurrou ele, embora sua voz soasse como um eco distante. Eu saí correndo. Eu saí imediatamente correndo dali, gritando e berrando e esperneando, desesperado. Acordei a minha avó, acordei a minha mãe. Eu estava tremendo, pálido, todo molhado de suor e urina. Minha mãe me abraçou. Minha avó se levantou. Fez questão de me levar novamente à sala para mostrar que o tio Zé, ele estava como o compadre Tonho tinha deixado ele. Aqui, filho. Aqui o tio Zé, filho. Vem ver o tio Zé. Tio Zé não tá mal, não. Ele morreu. Ele não tá mal. Ele não tá doente. Ele morreu. Ele tá ali, filho. Vem aqui, filho. Olha o tio Zé aqui. Era assim que os adultos tratavam as crianças. E de fato, o tio Zé estava lá, estirado, em cima da mesa pesada de carvalho, com o lençol cobrindo ele todinho. Ereto, morto, jazendo como deveria estar. Eu não acreditei de início e tapava os meus olhos em pavor, mas a minha avó, senhora de outros tempos: vem cá, menino. Aqui, Miguel. O tio Zé morreu. Olha pra ele. Ele não vai fazer nada com você não, menino. Olha o tio Zé. Fez questão de destampar minha vista, para que eu pudesse ver o morto deitado. E ali ele ficou. Voltei para a cama e logo minha mãe já ressonava novamente, agora virada para o outro lado. É claro que o sono não vinha, não viria, nem naquela noite e nem em muitas outras. Mas naquele momento eu comecei a ter uma impressão horrível, uma dúvida, uma suspeita. Eu comecei a conjecturar. Tudo deveria ser coisa da minha imaginação mesmo, porém, pelo que eu lembrava, os pés do tio Zé estavam virados para a porta da sala. Estava virado para a porta da sala, enquanto sua cabeça permanecia voltada para o oratório que ficava na sala de jantar. Eu tinha quase certeza disso. E agora, na hora em que voltamos à sala e a avó descobriu o corpo do tio, eu tive uma terrível impressão. Que ele agora estava com a cabeça voltada para a porta da sala. Ele estava virado para o outro lado. Eu quase enlouqueci, justamente pela minha falta de certeza. Eu simplesmente não conseguia distinguir certamente se o tio Zé, ele estava virado para a porta ou para o oratório.
Eu fiquei nessa cisma não sei por quanto tempo. Talvez 1 hora pensando. E depois por muitos anos. Foi quando comecei a ouvir batidas secas, batidas surdas, pancadas marcadas, ritmadas, grotescas. Eu comecei a sorrir. Não, de novo não. Fiquei nervoso. Fiquei em pânico de novo. Eu não quis mais perder tempo. Levantei-me. Cheguei à sala de jantar. Não havia sinal do lençol. Não tinha sinal do lençol. Somente o tio Zé, deitado, morto. E o que ele estava fazendo? Foi isso que congelou a minha alma. O tio Zé levantava o braço direito de tempos em tempos e deixava cair. Batia com um punho na mesa e levantava de novo e batia na mesa. O tio Zé, exatamente quando ele fazia, todo dia ele fazia isso quando se sentava à mesa esperando o almoço. Eu conhecia aquelas batidas. Era para irritar a minha avó. Era para apressar a minha avó pro almoço. Eu comecei a chorar baixinho, pedindo a Deus que o meu tio parasse de bater na mesa. E foi nessa hora que o que era terror se transformou em pânico. O tio Zé começou a rir. O tio Zé começou a gargalhar. O tio Zé estava rindo e ria de um jeito que eu nunca o vira rir. Ele nunca ria de fazer barulho. Tomado de pavor, desmaiei ali mesmo. Acordei depois do meio-dia. Minha tia da cidade vizinha tinha vindo, assim como toda a família, para o enterro do tio Zé. Como o cortejo já havia saído, a casa estava vazia. Somente eu e minha tia estávamos em casa. Ela não quis ir à cerimônia fúnebre e depois de uns anos me contou por quê. Eu não gostava do tio Zé. Desde quando eu era criança, o tio Zé me apavorava, me botava medo. Eu ouvi dizer que ele tinha feito um pacto com coisa ruim. É o boato da cidade vizinha, onde o tio Zé tinha nascido. Era o que diziam, que o seu tio Zé tinha matado um boiadeiro numa encruzilhada e que esse boiadeiro tinha voltado para se vingar do nosso tio. E esse, para fugir da assombração, tinha feito um trato com o tinhoso, com coisa ruim. E eu não gostava do tio Zé, não. E nem nunca gostei. Os anos se passaram. Então logo que eu pude, saí da casa da vovó e fui morar na cidade, onde eu pude estudar e arrumar um emprego. Sempre evitei voltar à minha cidade natal, pois apesar do tio Zé estar morto e enterrado, durante os anos que tive de esperar lá na casa velha da vovó, cheguei a ver de relance algumas vezes, enquanto eu ia no banheiro do meio da noite, um corpo debaixo do lençol, em cima da mesa. Quando eu olhava de novo, já apavorado, não via mais nada. Eu queria que o tio Zé se arrependesse das coisas ruins que fez e deixasse de assombrar os outros, pois tudo o que eu passei vai ficar marcado para sempre na minha cabeça. Às vezes, a vida nos ensina a ter medo dos mortos, mas aquela noite me mostrou que é preciso encarar os nossos fantasmas para entendê-los. Agora, como homem, eu vejo com clareza que o tio Zé nunca saiu de perto de mim, mesmo depois de sua partida. Foi a figura do pai que eu tive. Espero que esta carta sirva para aqueles que têm medo, pois às vezes são os mortos que nos guiam de volta para a luz. Obrigado por me ouvirem.
Espero que as minhas palavras tenham encontrado um lugar em seus corações. Miguel, de Pouso Azul, Minas Gerais.